Graças a Deus que está nos dando a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Que bom poder estar com você mais uma vez, poder lhe servir com a porção da palavra e juntos sermos edificados na presença do Senhor. Nós vamos finalizar esta semana de ministração e eu gostaria de estar compartilhando com você acerca da oração que Jesus desenvolveu no Monte da Transfiguração. Eu achei muito interessante este texto quando li, e o Espírito de Deus me trouxe uma oportunidade muito bacana de meditação. Eu quero compartilhar com você algo que recebi do Senhor. Portanto, localize se você pode ou acompanhe comigo o texto que vou ler em Lucas, capítulo de número 9. Vamos observar o que a Escritura tem a nos ensinar a partir do versículo 28. Lucas, capítulo de número 9, versículo 28 a seguir. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Quando estes se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. Saiu da nuvem uma voz, e esta voz dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Bom, esta leitura é muito interessante, se faz necessário a gente estar bastante voltado e com o coração completamente sensível para a compreensão deste texto. Nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica, quando Jesus havia acabado de falar aos seus discípulos acerca da sua ida até a cruz, e Jesus inclusive enfatizou sobre o discipulado: se alguém quiser seguir ao Senhor, também tem que carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo e estar seguindo o Mestre. E após Jesus ter dito isto, a Bíblia diz que então ele, como de costume, decidiu se retirar para um monte para orar. Não nos interessa aqui discutir a situação geográfica, qual era este monte, mas nós queremos focar no que aconteceu neste monte, o que aconteceu no pé do monte, o que ocorreu dentro deste contexto, aonde a Bíblia vai nos informar que Jesus estava orando. Você vai perceber que Jesus orou, mas os seus discípulos estavam dormindo. Veja que desta feita Jesus não está sozinho. Desta feita Jesus decide estar acompanhado de 3 dos seus discípulos, inclusive os mais chegados, Pedro, Tiago e João. O Senhor Jesus decide ter a companhia deles em cima, no lugar alto,
com ele no monte. Os outros nove discípulos ficaram, vamos dizer assim, no vale, no lugar baixo, no pé do monte, vamos dizer assim. E veja que o texto e contexto vai nos ensinar que nem aqueles que estavam no monte com Jesus o acompanharam em oração, e muito menos aqueles que estavam no pé do monte. Se você observar a visão que Marcos tem acerca dos discípulos que estavam no pé do monte, você vai perceber que Marcos dá detalhes que eles estavam discutindo com os escribas e os fariseus. Então, eu quero dar ênfase, quero focar aqui na oração de Jesus no monte, o que traz a nós um ensinamento muito profundo sobre uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida digna de ser chamada de espiritualidade de alto nível. Por outro lado, nós vamos ver na vida dos discípulos de Jesus, e aí eu vou incluir os 12, porque tanto os 3 que subiram com Jesus no alto do monte não estavam tendo uma espiritualidade digna de ser chamada de vida espiritual à altura do Mestre, porque eles estavam dormindo ao invés de orar, e muito menos os 9 que ficaram no pé do monte, pois a Bíblia diz que eles estavam apenas discutindo. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem uma palavra muito especial para o teu coração, e você vai entender e compreender como é importante e vale a pena a gente orar, porque quando nós oramos, nós temos revelações, nós temos discernimento, nós temos compreensão, nós temos poder, nós temos autoridade e nós temos a confirmação do cuidado, do amor de Deus ao nosso respeito. Eu estava lendo esta passagem e decidi procurar num comentário bíblico que tenho em casa, do teólogo renomado Warren Wiersbe, e ele afirma que dentro deste texto nós temos aqui o maior congresso bíblico que já existiu na Terra. Porque nós temos aqui 3 palestrantes que, de acordo com o versículo de número 30 e 31, nós temos aqui a participação de Moisés, de Elias e de Jesus num congresso bíblico. Eles estão discutindo, eles estão abordando o tema a saída ou a partida do Senhor Jesus para Jerusalém, para que ele estivesse assim, entregando-se voluntariamente, morrendo para garantir a nossa salvação e a nossa libertação. É muito forte, é muito importante a gente considerar esses 3 personagens, porque Moisés representa ali a liderança que conduziu o povo de Israel para fora da escravidão do Egito. Elias é um personagem também importante, porque ele representa aquele personagem que conduziu o povo de Israel para a libertação dos falsos deuses. Mas nós temos um personagem que é muito maior do que os 2 anteriores citados. Nós temos a pessoa bendita do Senhor Jesus, que segundo o relato bíblico, e era o tema da discussão entre eles, Jesus estava ali prestes a estar partindo para Jerusalém, para que estivesse como esteve, morrendo na cruz do Calvário, para libertar o povo, muito mais do que das mãos de Faraó, muito mais do que da idolatria nos dias de Elias. Mas o Senhor Jesus esteve partindo para Jerusalém para morrer, para garantir através da sua morte a libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado e também da sentença da morte. Então não existe nenhum outro libertador maior do que Jesus de Nazaré. Agora preste atenção. A espiritualidade que nós vamos perceber na vida do Senhor Jesus, que é a que deve ser seguida por todos nós que somos seus discípulos,
eu quero dar ênfase nela porque ela se difere muito da espiritualidade de Pedro, de Tiago, de João e dos demais discípulos, como disse, que ficaram no pé do monte. Por quê? Se você observar, você vai compreender comigo que a vida do Senhor Jesus, a vida espiritual do Senhor Jesus, foi marcada profundamente por sua vida de oração e de comunhão com Deus. Você vai perceber que na oração o Senhor Jesus recebeu o consolo de Deus neste texto, e o consolo veio por antecipação, porque ele deveria passar pelo grande processo de sofrimento que passou, e então ele recebeu graça, força, capacidade de Deus para estar suportando todo o sofrimento que ele passou até chegar o momento da sua expiração na cruz do Calvário. E nós vamos ver que pela oração, então Jesus de maneira voluntária se entrega, demonstrando obediência total ao Pai. E por fim, eu gostaria de mostrar para você que o Senhor Jesus, ele, através da oração, ele demonstra poder e autoridade sobre os espíritos malignos. Diferente da espiritualidade que nós vamos perceber na vida de Pedro, de Tiago e de João. Embora estivessem andando com Jesus, embora estivessem com Jesus no monte, aonde o texto sagrado diz que a glória de Deus se manifestou, mas percebe, eles não têm discernimento, eles não têm compreensão, a mente deles ainda está confusa, o coração deles ainda está fechado. Enquanto a glória de Deus se manifestou e o rosto de Jesus brilhava como o sol, na linguagem de Mateus capítulo 17, versículo de número 2, as suas vestes também resplandeciam como a luz. A Bíblia diz que esses 3 discípulos, volta a dizer o nome deles, Pedro, Tiago e João, estavam com a mente confusa e o coração estava fechado para a revelação, porque eles não conheciam a intimidade do Pai, embora já estavam por um período de 3 anos andando com o Senhor Jesus. Veja que eles não estão orando, veja que eles estão dormindo. A glória está se manifestando, mas eles não têm percepção da glória de Deus, porque eles não estão em oração. Então veja que quem não ora, quem não consegue desenvolver o ministério da oração e da intercessão, perde a oportunidade de ter um discernimento espiritual, de ter uma compreensão maior e mais ampla, mais profunda das coisas espirituais. Eu concordo com alguém que escreveu, e eu anotei aqui, alguém escreveu: um santo de joelhos, ele enxerga muito mais longe do que um filósofo com a ponta dos pés. Isso é uma grande verdade que nós precisamos compreender. Veja que eles experimentam um êxtase depois de um despertamento, né? Eles foram despertados, acordaram, aí conseguiram ter uma percepção do que estava acontecendo. Eles viveram um momento de muita êxtase, mas percebe que eles ainda não têm discernimento. Veja que Pedro reconhece que o ambiente tomado da glória é um ambiente muito bom, é um ambiente muito agradável, mas eles estão acomodados. Eles querem uma espiritualidade, vamos dizer assim, uma espiritualidade de conforto apenas, uma estabilidade da fuga, de encarar, de enfrentar os problemas, de enfrentar as adversidades da vida. Veja que eles estão ali querendo ter uma acomodação, porque Pedro diz assim: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Veja que o discernimento acerca de que Jesus é maior do que Elias e maior do que Moisés, Pedro
Pedro não estava tendo, porque ele quer comparar Jesus com Moisés, ele quer comparar Jesus com Elias, e Jesus é maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que o presidente da República do Brasil, maior do que o presidente dos Estados Unidos. Jesus é maior do que os anjos. Não existe ninguém que seja maior do que o Senhor Jesus. Por isso o Pai vai corrigir aquela falsa aquela falta de discernimento espiritual dos discípulos, quando o Pai diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, embora estava ali discursando Elias, Moisés e o Senhor Jesus, a atenção que eles deveriam dar era para as palavras do Senhor Jesus, porque Jesus é maior do que Elias e é maior do que Moisés. E eu quero perguntar para você, a quem você tem ouvido? A quem você tem escutado? A quem você tem dado atenção? Quem sabe você está escutando tanta gente, quem sabe você está escutando novela, quem sabe você está escutando as pessoas do Facebook que falam asneira, né? Que falam e jogam conversa fora. Quem sabe você está escutando demais os telejornais que somente servem, parece que para apavorar famílias, para apavorar pessoas, para falar mal do governo. Ei, em nome de Jesus, passa a ouvir aquilo que traz edificação, passa a ouvir as palavras de Jesus, passa a escutar aquele que pode, através da sua palavra, curar você, restaurar você, libertar você. É a Jesus que você tem que escutar. Quem sabe você está escutando umas pessoas que se dizem vasos aí, mas de vaso não tem nada. Quem sabe você é daqueles que fica consultando o vaso aí atrás de uma profecia. Escute, a maior profecia está aqui. A palavra de Jesus. E eu quero dizer para você, eu creio que Deus tem vasos que Ele usa, mas você não precisa ficar correndo atrás, porque a palavra de Deus vem até você, e quando Deus quer usar alguém, Ele vai direcionar, vai te colocar no lugar certo, no momento certo, para que você receba uma palavra da parte de Deus. Agora, ficar correndo atrás de reuniões e coisas desta natureza, cuidado, porque às vezes você pode tentar ou colocar o vaso à tentação e o vaso pode falar algo que Deus não mandou falar. Então, que possamos nós estar atentos ao que o Senhor Jesus tem a dizer. Veja que os discípulos, na espiritualidade, né, de êxtase, de emoção, tão somente emoção, veja que eles não têm o discernimento da missão que Jesus deveria ter, indo até a cruz para cumprir o seu propósito, o propósito da sua vinda aqui na terra. E a gente precisa entender, porque quando a gente não tem uma vida de oração, a gente deixa de pregar a cruz para pregar coisas humanas e terráqueas. Já percebeu que tem muita gente que prega, né, autoajuda sem ter o discernimento da ajuda do alto? Já percebeu que em muitos púlpitos já não se prega mais a mensagem da cruz? Já percebeu que para muitos a palavra da cruz está sendo loucura? Mas eu preciso dizer, para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. E nós precisamos voltar a pregar a cruz de Jesus Cristo. Você lembra que em Mateus capítulo 27, versículo 42, havia uma voz vinda que me parece direto do inferno, querendo que Jesus descesse da cruz, e a expressão da voz da multidão, ou de alguns da multidão, era essa: desça da cruz, porque se ele descer da cruz, nós vamos crer nele. Essa voz é do inferno, porque se Jesus descesse da cruz, naquela ocasião em que ele estava pendurado no Calvário,
por mim e por você, se ele descesse da cruz, eu e você estaríamos descendo direto para o inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ele não desceu da cruz, ele encarou a cruz, ele enfrentou a cruz, ele morreu na cruz. Aleluia! Foi morto, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, e porque ele encarou a cruz, eu não vou mais para o inferno, você não vai mais para o inferno, nós não vamos descer para o abismo, nós vamos subir para as mansões celestiais, tudo isso porque Jesus enfrentou a cruz. Então vamos lembrar do hino 291. E vamos nos alegrar com a canção que nos lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que possamos nós dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus. Agora preste atenção, eu quero pontuar para você a dificuldade que aqueles homens que estavam no pé do monte, os 9 discípulos de Jesus, tiveram por falta de oração. Você vai perceber que, de acordo com o capítulo 9, versículo 37 a 45 aqui do Evangelho descrito por Lucas, ou Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que os discípulos que haviam ficado no pé do monte, no sopé do monte, vamos dizer assim, no vale, eles também não estavam orando. Porque veja que eles estavam discutindo. E veja que não vale a pena ficar só na discussão. Não vale a pena. Não vale a pena ficar discutindo, jogando conversa fora, e não vale a pena viver apenas de ênfase. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso redor, estão desesperadas e precisando da nossa ajuda. As pessoas que estão hospitalizadas estão precisando da nossa ajuda e da nossa intercessão. As pessoas que estão nas ruas e nos becos estão precisando do nosso trabalho de evangelismo. As pessoas que estão nas casas de repouso, as pessoas que estão nas casas de tratamentos terapêuticos estão precisando da nossa ajuda. As pessoas que estão nas salas de quimioterapias, as pessoas que estão nas anticâmeras de radioterapias estão precisando da nossa ajuda, da nossa intercessão, da nossa oração. Aqueles que estão jogados nas sarjetas, que muitas das vezes nós estamos desviando dessas pessoas, porque nós não temos vida de oração, e por isso não temos uma palavra de amor, por isso não temos uma palavra de fé, por isso que não temos uma palavra evangelizadora. Essas pessoas estão precisando da gente. Eu vou dizer para você, tem muita gente nas cadeias públicas, nas prisões, muita gente nas ruas, nas universidades, que estão sendo oprimidas e deprimidas por uma obra do diabo. E às vezes nós ficamos dentro do templo vivendo só de emocionalismo, e às vezes nós estamos fora do templo, né? Do êxtase, mas discutindo. Quanta gente que vive discutindo no Facebook. Quanta gente que até vem para uma escola dominical, mas gosta de assuntos polêmicos para estar discutindo, para estar contrariando, para estar trazendo confusão na cabeça de crentes novos convertidos. Quantas pessoas que infelizmente ficam só na discussão, só na discussão. São pessoas que ficam perdendo tempo com os inimigos da obra de Deus. Eu preciso alertar você, não perca mais tempo com aqueles que são inimigos da obra de Deus. Não fique perdendo tempo com esse tipo de gente, porque em vez de você estar discutindo com os inimigos da obra, procure fazer a obra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, está na hora de nós entrarmos no campo de batalha e começarmos a agir.
Está na hora de nós nos aplicarmos um pouco mais à vida de oração para que nós possamos entrar no campo da batalha e estarmos enfrentando o inimigo, porque aqueles que estavam no sopé do monte estavam percebendo que estavam cara a cara com o diabo e não podiam vencer o diabo, não puderam resistir o diabo, não puderam expulsar aquele demônio que estava perturbando uma família, trazendo desespero ao coração de um pai, aflição à vida de um jovem, perturbação à vida de um moço. Escute, tem muita gente que sabe muito, mas faz muito pouco. Já viu os famosos murmuradores de plantão? Sabe muito, mas não faz nada. Gosta de criticar, gosta de falar, gosta de arrazoar, mas trabalha muito pouco. Discute muito, mas trabalha muito pouco. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus, isso é um alerta de Deus. Discussão sem ação é paralisação espiritual. E Deus não está se agradando da igreja da nossa geração, que não está mais saindo às ruas para evangelizar, que não está mais clamando e intercedendo pelas multidões que estão se perdendo. As multidões estão sedentas por uma palavra de Deus. E às vezes nós ficamos discutindo dentro dos templos, às vezes nós ficamos discutindo nas páginas de Facebook, às vezes nós ficamos dando ouvido aos desigrejados, porque tem muitos desigrejados covardes que não têm coragem de vir à frente, de falar com a gente olho no olho e se esconde atrás da tecla de um computador, da tecla de um celular e fala e critica da gente porque não tem vida de oração com Deus. Mas eu vou pontuar aqui para você ver o que é a diferença na vida espiritual daquele que ora. Olha só a espiritualidade de Jesus. Veja aqui o versículo de número 29. Diz que estando ele orando, o seu rosto se transfigurou. Quer ter mudança de Deus na sua vida? Comece a orar, porque transfigurar aqui no texto original é a palavra metamorfose, ou seja, é uma mudança externa, mas com procedência interna. Começa dentro de nós uma mudança que reflete no nosso exterior. E é interessante, a gente conhece de longe um crente de oração. O rosto dele é diferente, a vida dele é diferente, a palavra dele é diferente. A gente conhece um pastor quando ele ora, a gente conhece um pregador quando ele ora. A maneira dele desenvolver seu ministério é totalmente diferente. A unção se manifesta, o semblante dele é diferente e Deus é glorificado. Veja que não só o rosto de Jesus resplandeceu, como também as suas vestes estavam refletindo a luz, o brilho, a glória do Senhor. Então aprenda com Jesus, porque se você tiver uma vida marcada pela oração, a oração é uma via de mão dupla. Você se alegra em Deus e Deus se alegra em você. Eu quero dizer, em nome do Senhor, Deus tem prazer em estar no meio do seu povo. Sofonias 3:17, o Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. Por que que Deus manifesta o seu poder no meio do seu povo? Porque o seu povo decidiu se deleitar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. O contrário disso, nós não teremos a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Então veja, o rosto de Jesus transfigurou-se. Isto significa dizer que o nosso corpo, ele deve glorificar a Deus. Por isso que em 1 Coríntios 6:20
20, a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas veja que as vestes de Jesus também refletiu a glória de Deus na sua vida. A veste dele era como a luz, de acordo com Mateus, capítulo 17, versículo de número 2. Isto me faz lembrar do que Jesus disse, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. 5,16 de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus através das vossas obras. Eclesiastes 9,8, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Veja que na oração de Jesus, o Pai, além de lhe consolar com antecedência, o Pai também fez a defesa do seu ministério, garantindo que ele era maior e é maior do que Elias e do que Moisés. Escute, quando nós oramos, nós somos consolados para as situações difíceis da nossa vida. Por que que o crente se desespera na hora da dificuldade? É porque está faltando oração. Porque quando nós temos reserva de oração, a gente não entra num desespero na hora da crise. A gente não entra em desespero na hora da dificuldade. Deixa eu lhe dizer, Jesus iria passar por momentos amargos. Jesus seria preso. Jesus seria açoitado. Jesus seria cuspido. Jesus seria ultrajado, Jesus seria condenado e pregado na cruz. Por isso que o Pai o consolou, o capacitou com antecedência. Eu quero dizer para você, Deus quer que você tenha uma vida de oração, porque quando vier a luta, quando vier a crise, quando vier a aflição, quando vier a dificuldade, você vai ter resistência, você vai ter resiliência, você vai ter condições de enfrentar a luta e vencer a luta com a graça e a bênção e a presença de Deus na sua vida. Olha só que interessante. A Bíblia diz que o Pai então disse, este é meu filho. Olha o que Marcos vai dizer no capítulo 9, verso 8. Marcos disse que houve um realce e eles olham ao redor. Um realce. Veja que uma nuvem se manifestou, a glória de Deus resplandeceu naquele lugar, e o Pai falou do meio daquela nuvem, ou seja, o Pai autenticou a autoridade na vida do Senhor Jesus, falando de dentro daquela nuvem luminosa. E que nuvem era aquela? A mesma nuvem que guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto, de acordo com Êxodo 13, 21. Que nuvem era aquela? A mesma nuvem que encheu o templo de Salomão na ocasião da sua inauguração. Que nuvem era aquela? A nuvem da representatividade, da presença de Deus, a habitação da glória de Deus, de onde Deus fala com o seu povo. Eu quero dizer, você pode contemplar a glória de Deus. Se você viver uma vida de oração, você pode viver um momento marcante, surpreendente, glorioso a vida, e você desfrutar de uma intimidade relevante para a glória de Deus. Veja que Jesus, ele está discutindo ali sobre a sua partida. Esse era o tema da mensagem. Agora veja, Jesus foi obediente, Jesus não foi um mártir, Jesus na realidade, ele se entregou voluntariamente, porque o Pai, para demonstrar o seu amor, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele não foi forçado. Ele se entregou de maneira voluntária e de maneira espontânea. E isto me faz glorificar
e exaltar, magnificar, dignificar ao nome do Senhor Jesus. Porque Jesus sabia que a cruz precederia a coroa de glória. Jesus sabia que o sofrimento precederia a sua glória. Jesus sabia que o Calvário deveria preceder o dia de Pentecostes. Jesus sabia que a luta que ele passaria deveria preceder a grande vitória que ele teve na cruz do Calvário. Você precisa entender isto. Não existe Pentecoste de glória sem antes você passar pelo Calvário da dor. Não vai haver vitória na sua vida sem antes você lutar e pelejar com a graça e a força de Deus em você. Para terminarmos e nós orarmos, veja que pela oração Jesus demonstrou poder e autoridade. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 41, nós vamos ver que tendo Jesus descido do monte, Jesus encontrou aquela confusão, aquela discussão e aquela, vamos dizer assim, decepção dos 9 discípulos que estavam ali no pé do monte, porque deram corda àqueles que estavam simplesmente criticando. E a multidão aflita, pessoas desesperadas e angustiadas como nós estamos vivendo nos dias atuais. Por isso nós precisamos olhar para a vida de oração de Jesus e aprendermos com Jesus o que é obediência, o que é submissão, aprendermos com Jesus o que é viver uma vida de intensa oração e usufruirmos do poder espiritual para desbaratar as obras do diabo. Porque Jesus, ele é o grande libertador das pessoas humanas, mas também, ao mesmo tempo, ele é o grande flagelador de demônios, porque Jesus, de acordo com Marcos, olha o que Marcos vai dizer acerca desta passagem, Marcos 9, a partir do versículo 25, Jesus entendendo, ouvindo o questionamento, o lamento do pai, o reconhecimento da incredulidade do pai, porque o pai disse assim, tem hora que este meu filho fica espumando, porque ora ele está no fogo, ora ele está na água, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições de agir, pensei que os seus discípulos poderiam me ajudar, mas eles não puderam me ajudar, que o Senhor tenha misericórdia de mim, aleluia! E Jesus, diz a Bíblia, que olhou para aquele moço e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Jesus se direcionou àquele demônio que estava perturbando aquele moço e disse, eu te ordeno, sai dele e nunca mais tornes a entrar nele. Eu preciso liberar uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. Este demônio que tem perturbado você e a tua família nunca mais vai perturbar o seu lar e a sua casa. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Porque eu quero orar pela tua libertação e pela libertação da sua família. Jesus vai libertar a tua casa. Porque o poder do Senhor Jesus através da oração, ele é absoluto e é irresistível. Doenças não vão resistir, demônios não vão resistir. O demônio, a perturbação, a doença, a enfermidade vão ter que bater em retirada, porque o menino nesse texto foi liberto e entregue ao seu pai. Jesus vai entregar a tua família de volta para você. Jesus vai entregar os teus negócios restaurados para você. Jesus vai entregar o teu filho liberto para você, irmã e querido irmão. Ore comigo, nosso Deus e Pai. Diante da tua palavra nós nos alegramos, porque tua palavra é viva, eficaz e poderosa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é rico em majestade. E eu estou agora orando, Senhor, para que obras do diabo sejam desfeitas, para que obras malignas caiam por terra. Estou orando para que o Senhor nos conscientize
que estarmos no templo adorando, sentindo, Senhor Deus, o calor da tua presença é glorioso, mas mais glorioso é desfrutarmos da intimidade com o Pai e sairmos das emoções e agirmos em favor das pessoas que estão ao nosso redor, carentes e precisando de uma cura, de uma libertação e de um renovo. E é pensando nisto que eu estou, Senhor Deus, orando agora. Existem pessoas que estão precisando da minha voz, por isso eu estou ordenando pelo poder da palavra que haja libertação agora, que haja restauração agora, que haja renovação agora, que haja livramento agora, que haja cura, transformação, uma metamorfose aconteça agora pelo poder da palavra de Deus. Senhor, eu lembro-me agora daquela ocasião em que Paulo e Silas estavam, ó Deus, na cidade de Filipos, e a Bíblia diz que havia um espírito maligno que tomava a vida de uma moça e que dava lucro aos seus senhores, na qual essa moça era escrava. Ou seja, o texto indica que Satanás estava lucrando através da escravidão daquela moça. E eu sei que oro com pessoas que o diabo pode estar lucrando com alguém da família, pode estar lucrando através de gastos nas drogas, gastos no alcoolismo, gastos na prostituição, gastos com aquilo que não é pão, gastos, Senhor Deus, com dívidas, gastos, Senhor Deus, com juros, gastos por causa da miséria e do demônio chamado de devorador, migrador, cortador e destruidor. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero ordenar e profetizar que o lucro do diabo está com os dias, eu vou mais, está com as horas contadas, porque o libertador está entrando em ação. A palavra libertadora de Deus está sendo liberada e este moço, essa moça, esse homem, essa mulher, essa família vai ser livre deste jugo, vai ser liberto desse jugo, dessa escravidão maligna e diabólica. Eu ordeno em nome de Jesus que toda ação do inferno caia por terra e todo espírito maligno perca agora o lucro e desapareça para nunca mais voltar do caminho deste moço, do caminho deste pai, do caminho desta mulher, do caminho deste homem. Liberta esse casamento, transforme e restaura esse casamento, essa empresa restaura, essa vida restaura, para a glória de Deus. É a nossa oração com gratidão no nosso coração, em nome e por amor de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A gente volta a semana que vem com mais uma série. Talvez eu continue nesta mesma série na Escola da Oração, aprendendo a orar com Jesus. Deus te abençoe, um excelente final de semana, debaixo da bênção e da proteção do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ei, aprenda com a palavra. Intensifique mais a sua vida de oração e o teu nível de espiritualidade vai crescer e você vai perceber que a tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Deus te guarde e te abençoe em Cristo.